Vamos lá. Então, o assunto de hoje são introdução em função, né? O que é uma função? Noção intuitiva de função. Então, no estudo científico de qualquer fenômeno, procuramos sempre procurar identificar grandezas mensuráveis ligadas a ele e, em seguida, estabelecer relações entre as grandezas. Então, ele começa com um exemplo para definir aqui a definição de função. O exemplo 1 aqui, ele coloca uma situação, tem uma pista de atletismo com marcação a cada 600 metros. Um ciclista treina para a prova de resistência, desenvolvendo uma velocidade constante. Tá? Então, a velocidade não se altera. Enquanto isso, seu técnico anota de minuto em minuto a distância percorrida. Então, ele está mostrando o resultado nessa tabela abaixo. O que a gente vai anotar aqui? Que a cada instante x, então aqui eu vou colocar o valor, vai ser meu x, tá? Vou estabelecer uma relação entre duas variáveis. A cada instante x corresponde a uma única distância y, tá? Então, a cada instante, a cada minuto, ele vai percorrer uma distância. Então, no minuto 1, como a velocidade dele é constante, ele vai percorrer 600 metros. Depois de 2 minutos, aqui tem minutos, ele vai percorrer 1.200 metros. Depois de 3 minutos, 1.800 metros e assim por diante. Então, o que ele diz aqui? Dizemos por isso que a distância é função do instante. Ou seja, a distância percorrida depende do tempo decorrido. Tá? Então, ele monta aqui uma equação que representa essa situação. Tá? E coloca aqui, ó, y em metros, x em minutos. Certo? O que vai acontecer? O valor de y, certo? Vai depender do valor de x. Então, conforme aqui decorre, eu altero o valor de x, o valor de y vai depender desse valor de x. Basicamente, função é isso aí. Então, a variável y, eu vou chamar variável dependente, vai depender aqui do valor de x. Então, quando x é igual a 1, a distância será, o valor de y será 600. Quando x é igual a 4, aqui no caso, a distância y percorrida será 2.400. Por quê? 4 vezes 600, 2.400. Se eu substituir o valor de x aqui, 3 vezes 600, 1.800. Beleza? Deixa eu só dar uma... E preço. Tá? Então, ele coloca uma outra situação também, que vai depender aqui do valor de x. Né? Então, o que vai ser o x aqui? Meu número de copos. Então, vamos só ler aqui o enunciado. Em uma barraca de praia, em Fortaleza, vende-se água de coco ao preço de R$ 3,50 ao copo. Então, aqui a gente já pode verificar que o preço a ser pago vai depender da quantidade de copos. Nós vamos continuar a leitura. Para facilitar seu trabalho, o proprietário montou a tabela ao lado. Então, ele já escreveu a tabela. Tá? Nesse exemplo, duas grandezas estão relacionadas. O número de copos de água de coco e respectivo preço. Tá? Então, ó, número de copos e respectivo preço. Está aqui, ó, número de copos e o preço. Dizemos por isso, deixa eu apagar aqui, dizemos por isso que o preço é função do número de copos. Ou seja, meu valor de y, aqui, ó, vai ser em função do número de copos. Então, continuando a leitura, a fórmula que estabelece a relação de interdependência entre o preço y, que eu já determinei aqui, em reais, é o número de copos de coco. Então, ele monta uma outra equação, essa aqui, estabelecendo nada mais que essa tabela. Então, por exemplo, se eu tenho, né, um copo, que é o valor de x, 1 vezes 3,50, o preço será 3,50. Se ele quer 5 copos, 5 copos, qual que vai ser o preço? 5 vezes 3,50 vai ser 17,50. Então, através dessa função, tá? Que eu vou determinar como função, essa equação, por exemplo, se ele quiser 100 copos, apesar de não estar na tabela, o que ele vai fazer? Ele não precisa escrever a tabela até 100. Ele vai substituir aqui o valor de x aqui por 100 e vai multiplicar por 3,50. Então, o valor a ser pago vai ser... Eu vou deslocar duas casas aqui para a direita, né? Já que eu estou multiplicando por 100, o valor de y será igual a 350. Certo? Então, é um outro exemplo de função.
Tranquilo? É uma outra situação que eu utilizo a relação entre duas variáveis, tá? Interdependente. Passageiros e preço da passagem, tá? Deixa eu só colocar aqui o... Pronto. Passageiros e preço da passagem. Para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo R$ 1.800. Essa despesa deverá ser igualmente repartida entre os participantes, tá? Então, para calcular a quantia que cada um deve desembolsar, que é o valor de Y, daqui, basta dividir o preço total, que é 1.800, pelo número de passageiros. Tá? Então, quanto maior a quantidade de passageiros, menor será o preço da passagem. Então, essa tabela representa, essa tabela aqui, representa a situação, e essa aqui é chamado, aqui ele coloca fórmula ou lei. Então, só para vocês já se acostumarem, em alguns exercícios vai estar a fórmula ou lei que representa determinada situação. Vocês vão ter que escrever essa equação, tá? Essa função. Que aqui é um exemplo, tá? Então sempre vai estar relacionado. Se tiver fórmula ou lei, eu estou relacionando y com x, tá? Então vou ter que estabelecer uma relação, certo? Então observe na tabela alguns valores correspondentes a correspondente entre x e y, tá? Então o que acontece? Se o x for 4, vai ser 1.800 dividido por 4, eu vou ter como resultado 450. Se tiver x o que é? Um número de passageiros. Se eu tiver 20 passageiros, 1.800 dividido por 20, eu vou ter como preço da passagem R$ 90. Tá? Então, é só mais um exemplo demonstrando aí a dependência da variável y depende de x. Tá? Então, isso é uma relação entre as duas. O exemplo 4 agora, tempo e temperatura, do mesmo modo, ele está colocando aqui a função. Deixa eu ver aqui eu cheguei aqui para o lado aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar para o lado. Tá. Aqui ele está relacionando aqui a temperatura, tá? Ele fez, o que foi aconteceu aqui, ó? Vamos fazer a leitura. O Instituto de Meteorologia, quando quer estudar a variação da temperatura em certa cidade, mede a temperatura em intervalos regulares, por exemplo, a cada 2 horas. Então esse tempo aqui, ó, está variando de 2 em 2, está crescendo de 2 em 2, tá? Então aqui é a hora, tempo em hora, tá? Então o que ele está fazendo? A cada hora par, ele faz a anotação da temperatura, tá? Então ele está relacionando, fazendo uma relação. Então vamos observar aqui que eu não consigo montar uma função porque os valores aqui, eles não seguem uma variação proporcional, tá? Eles estão variando aleatoriamente. Então aqui ele não consegue montar uma função conforme está no exemplo 3, tá? Conforme está aqui no exemplo 3, certo? Por quê? Eu não tenho uma variação proporcional. Se a gente for notar aqui no exemplo 4, eu tenho variações aleatórias. De 7 vai para 4, 4 vai para 3, 3 para 2, depois pula para 5. Ele está só estabelecendo uma relação, aqui não é uma função, está estabelecendo uma relação entre duas grandezas. Beleza? Deixa eu interromper do livro, né, do livro didático, é um exercício, né, são 7 exercícios, tá? Vou fazer aqui o primeiro aqui, só para vocês terem uma ideia aqui no espaço que tem aqui. Vou fazer o primeiro, certo? Então a tabela mostra o valor final de alguns pedidos de um certo tipo de piso laminado solicitados a um fabricante de acordo com a área de piso colocada, tá? Então é essa tabela que está representando, certo? A pergunta aqui do item A. Qual será o valor de um pedido de 100 metros quadrados desse piso e de 250 metros quadrados desse piso, tá? Então, o que a gente vai relacionar aqui? Eu posso determinar o preço, utilizando uma razão, determinar o preço do metro quadrado, tá? Como que eu determino o preço do metro quadrado? Eu vou dividir aqui deixa eu só acertar aqui minha calculadora aqui, fazer mais rapidamente. Pronto. Eu tenho aqui essa tabela. Então, qual será o piso? A gente vai ver aqui que na área aqui de 100 metros quadrados ela não existe. Então, a gente vai ter que calcular. Como que a gente calcula? Aqui existe uma proporção, tá, entre o valor pago e a área, certo? Então, se uma área de 40 metros foi pago 2.800. Dividindo aqui
2.800 por 40, eu vou ter como resultado 70. Então, se eu fazer aqui, ó, 2.800 dividir por 40, vou ter aqui a razão 70. Vamos dividir 1.750 dividir por 25. Fazendo a divisão, eu também aqui vou ter 70. 4.200 dividido por 60, também 70. Então eu posso determinar aqui, já posso dizer, que o preço por metro quadrado é R$70. Deixa eu colocar aqui em cima. Certo? Se o preço por metro quadrado é R$70, um pedido de 100 metros quadrados, quanto que valerá? Então a gente vai multiplicar aqui, já que cada metro quadrado é R$70, eu vou multiplicar por 100. Então 70 vezes 100, eu vou ter como preço 7.000. Então aqui primeiro aqui o pedido de 100 metros quadrados, R$7.000. R$7.000. E 250, da mesma forma, 70, deixa eu fazer aqui, 70 vezes 250, 17.500. Então aqui vai ser, 17.500, tá? Deixa eu colocar aqui o CR cifrão. Próximo aqui é 17.500. Ok? Aí qual que é a fórmula ou lei, né, conforme eu havia dito, que relaciona o valor Y em reais de um pedido de acordo com a quantidade de piso. Então essa fórmula vai ser o quê? Y, que é o valor a ser pago, irá depender da quantidade de piso comprado. Como para cada metro quadrado eu tenho o valor de R$70, será 70 vezes X, e a gente nomeia só como 70x, certo? Vou aqui agora lá no chat, ver se tem alguma dúvida. Fica mais fácil. Esse aqui acho que é menor. Então, tem ato tranquilo a B. Aí está dizendo qual é a fórmula ou lei, certo? Quando eu tiver fórmula ou lei que relaciona o valor Y em reais, tá? Valor Y em reais, quando é que eu vou pagar por um pedido de acordo com a quantidade de piso, certo? Então, o que está? O valor a ser pago, então já colocar aqui o Y, irá depender da quantidade de pisos em metros quadrados. Qual que é o valor do preço do metro quadrado? A gente determinou aqui do item A que foi 70. Tá? Então, por isso que eu coloquei 70 aqui. Então, eu vou colocar 70 vezes X. Está multiplicando X. Tá? Então, eu estou estabelecendo uma lei de formação. Então, se a gente for substituir aqui, ó, 70, na primeira condição, 70 vezes 40x, aqui eu vou chamar de x, aqui vai ser o valor de y, tá? Por quê? Por que aqui é y? Por que aqui é x? Porque o valor que eu irei pagar irá depender de quantidade de metros que eu irei comprar, tá? Então, estou estabelecendo essa relação, essa função, tá? Então, o valor a ser pago vai depender da quantidade de metros de piso que eu vou comprar. Quanto que é o preço de cada metro quadrado de piso? A gente fez a divisão, achou que a razão aqui é 70. Então, transferi esse 70 para cá e vou multiplicar pela quantidade. Então, 70 vezes a quantidade de metros quadrados, que é X, vai me dar o preço a ser pago aqui em Y. Então, se eu substituir aqui, ó, 40 no X, 70 vezes 40, 2.800. Se eu substituir aqui, vou pegar um outro número aqui, 60, substituindo o valor de X, eu vou ter 70 vezes 60, 4.200, que vai ser meu valor de Y. Tá? Então, a dúvida aqui, de onde surgiu 70, justamente que é o preço em reais do metro quadrado de piso, certo? Aqui. Então, o preço a ser pago vai ser Y, que vai depender da quantidade de piso que eu vou comprar,
e vai ser o valor de x. Página 42, noção de função como relação entre conjuntos, tá? Então a gente vai relacionar lá o que a gente viu sobre conjuntos agora com função, tá? Então, para caracterizar de modo mais preciso a noção de função, devemos recorrer a noções sobre conjunto. Então, por isso que a gente estudou conjuntos. Conjunto, além de utilizado para ser utilizado em funções, vai ser utilizado em outras matérias aí também. Probabilidade é uma delas. Então, vamos considerar, por exemplo, o conjunto A. Então, tem aqui o conjunto A, está aqui, ó, conjunto A. Deixa eu marcar aqui o conjunto A. E o conjunto B, tá? Com seus elementos. Estão representados aqui no diagrama de Venn. E observar algumas relações entre os elementos de A e o elemento B. Vamos associar a cada elemento X pertencente a A, tá? Então, cada elemento X pertencente a A, o elemento Y pertencente a B, tal que aqui eu tenho já uma função, certo? Vamos utilizar essa função, ó. Se eu substituir cada valor de X aqui nessa função, conforme essa tabela, eu vou determinar o valor de Y. Então, quando eu troco o X aqui, ó, troquei o X na primeira condição, na primeira linha, X é igual a 0, então substituir aqui o X por 0, 0 mais 1, Y será igual a 1. E eu faço aqui uma flechinha, ó. Aqui eu tenho uma flecha que sai do 0, assim que eu estabeleço uma relação entre os dois conjuntos, a flecha que aponta para o número correspondente. Então, eu estou saindo do 0, uma flecha vai para o número 1. Aqui eu tenho x, x igual a 1 agora. Quando x é igual a 1, 1 mais 1, 2. Y é igual a 2. Então, eu tenho uma flecha saindo aqui do número 1, indo para o número 2. Tá? Depois, eu tenho aqui x igual a 2, 2, substituindo o valor de x aqui, 2 mais 1, y igual a 3. Então, eu tenho uma flecha saindo do número 2, indo para o número 3. Tá? Então, eu estou estabelecendo uma relação entre dois conjuntos. Tá? Agora, o outro aqui, o item. Para cada... Está dizendo aqui, continuando ainda. Para cada elemento x pertencente a A, com exceção do 3, a gente vai observar que o 3 não está... Né, eu estou estabelecendo a relação, por que eu não tenho? Eu não tenho um correspondente em B. Quando eu substituir x aqui por 3, 3 mais 1, 4, eu não vou ter um elemento em B que satisfaça essa condição. Tá? Então, só existe um só elemento y, pertence a B, tal que y é correspondente de x. É justamente isso aqui. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Eu não tenho, quando eu substituo aqui nessa equação, 3 mais 1, 4, eu não tenho um elemento em B que corresponda ao número 3. Tá? Então, para o elemento 3 pertencente a A, não existe correspondente Y em B. Isso que ele está dizendo. Então, eu não tenho um correspondente. Ok? Vamos agora para a segunda situação. Deixa eu só levantar aqui. Vamos associar a cada elemento X pertencente a A o elemento Y pertencente a B, tal que y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, quando eu tenho x igual a 0, aqui, ó, x igual a 0, y será igual a 0. Então, mesma situação, eu tenho uma flecha saindo de A, tá? O A sempre vai ser aqui o valor de x e aqui o valor de y. Então, eu tenho sempre uma flecha saindo, estabelecendo essa relação. Quando x igual a 0, y igual a 0. Se eu substituir aqui o valor de x por 1, tá? O que vai acontecer? O y vai ser mais ou menos 1. Tá? Ele diz aqui que os números, eu tenho que considerar aqui menos 3 é diferente de 3. Então, eu tenho aqui, para x igual a 1, ele vai para menos 1 e 1. Quando x igual a 2, então 2 ao quadrado, eu vou ter com y igual a 2 também. Do mesmo modo, 3 e 3. Tá? Então, quando 3 elevado a 2, eu vou ter 9. E aqui, no caso, eu vou ter aqui 3 elevado a 2 também. Então, está sempre uma flecha. A gente vai pegar essa tabela aqui, estou estabelecendo essa relação. Tá? Ele colocou o 1 aqui apontando tanto para o menos 1 como 1, porque ao quadrado sempre vai dar um número positivo, né, o resultado aqui. Então, eles são equivalentes. Então, para cada elemento x pertencente a A, com exceção de 1, existe um só elemento y pertencente a B,
tal que y é o correspondente de x. Tá? Então, com exceção do 1, que a gente viu aqui, eu tenho duas flechas. Então, isso aqui ainda não é uma função, tá? Só estou estabelecendo uma relação. Então, complementando aqui, para o elemento 1 pertencente a A, existem dois elementos em B, dois elementos correspondentes em B, o 1 e o menos 1. Tá? Então, esse aqui é uma relação, ainda não é uma função. O terceiro e quarto já é uma função, já estou estabelecendo uma função. Vamos só fazer a leitura aqui. Associamos a cada x pertencente a A o elemento y pertencente a B, tal que y é igual a x. Então, utilizando justamente essa lei de formação, eu tenho aqui, quando x é igual a 0, y é igual a 0. Quando x é igual a 1, y é igual a 1, e assim por diante. Estou estabelecendo aqui essa flecha. Tá? Então, o elemento 0 aqui, que corresponde a x no conjunto A. O x aqui é x e y. Então, eu estou jogando uma flecha. Tá? Então, como que eu defino a função? Para todo elemento do conjunto A, eu tenho um correspondente, e somente um correspondente no conjunto B. Tá? Então, eu tenho aqui, já tenho uma função, ó, 0. Então, para todo elemento do conjunto A, eu tenho e somente um correspondente no conjunto B. Certo? Essa é a definição de função. Então, para todo x pertencente a A, sem exceção, tá? Existe um único y pertencente a B, tal que y é o correspondente de x. Tá? Então, só gravando isso aqui. Ó. Todo elemento do conjunto A, é o x, eu tenho um correspondente em B. Certo? Mesmo que sobre aqui em B. Vamos agora à quarta situação. Associemos a cada x pertencente a A o elemento y pertencente a B, tal que y é igual a x ao quadrado menos 2x, e eu tenho aqui a tabela. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir o valor de x aqui pelo primeiro elemento, 0. Então, aqui, quando eu substituir 0, eu vou ter com y 0. Então, eu tenho uma flechinha que sai do 0 aqui do conjunto A, indo para o 0 do conjunto B. Quando eu substituir o x aqui por 1, então vai ter 1 ao quadrado vai ser 1, aqui vai ser menos 2, eu vou ter como resultado o y menos 1. Então, para cada elemento aqui, ó, do conjunto A, eu tenho um correspondente em B. Tá? Ele coloca aqui embaixo. Para todo x pertencente a A, sem exceção, existe um único y pertencente a B, tal que y é o correspondente de x. Ok? Então, só complementando a próxima definição de função. Nos dois últimos casos, para x pertencente a A, existe um só y pertencente a B, tal que o y está associado a x. Por esse motivo, cada uma dessas relações recebe o nome de função definida em A com valores em B. Tá? Então, a definição de função. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação ou correspondência que associa cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B, recebe o nome de função dA em B. Tá? Então, vamos voltar lá. Então, só grave isso aqui. Ó. Eu tenho dois conjuntos não vazios, ou seja, tem elementos. A relação que eu tenho para cada elemento pertencente a A, um único elemento y pertencente a B recebe o nome de função. Recebe o nome de função. Tá? Função de A em B. Vamos voltar lá Vamos lá novamente. Então eu tenho aqui, eu tenho um conjunto A, ok? Conjunto A com os elementos 0, 1, 2 e 3. Está aqui, ó, conjunto A, 0, 1, 2 e 3. E conjunto B, está aqui. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Certo? Observar algumas relações entre o conjunto dos elementos de A e B. Então, ele vai associar cada elemento x pertencente a A ao elemento y pertencente a B, tal que segue essa lei aqui de formação. Então, eu vou pegar cada elemento aqui do conjunto A, que vai ser sempre o x aqui, ó, x, e aqui vai ser o y. Para cada elemento do conjunto A, eu vou associar
a um elemento do conjunto B. Eu vou fazer essa flecha aqui de representação. Então, utilizando essa tabela aqui que já está pronta, né, a gente vai fazer a associação. Então, quando o x aqui for 0, eu vou ter aqui, ó, 0 mais 1, qual que vai ser o valor de y? 1. Está aqui, ele colocou aqui. Fiz aqui na álgebra, já fiz aqui o meu cálculo, o que vai acontecer? Eu vou nesse conjunto aqui e vou fazer uma flecha saindo do zero. Por que eu estou saindo do zero? Porque meu x é 0. Estou associando a um elemento no conjunto B, que é o número 1, certo? Depois, quando o x for igual a 1, então vou substituir nesse aqui, ó, x mais 1 mais 1 será 2. Então, o que eu vou fazer? Já sei que o x, quando o x, estou associando x1 com o y2. Então, estou fazendo uma flecha saindo aqui do x1, ó, quando x é igual a 1, o y aqui 2. Essa flecha está vindo para cá. Depois, a próxima situação, eu tenho que x2, então ó, x2 mais 1, y será igual a 3. E eu faço uma flecha associando a esse aqui. Agora, de modo prático, eu não posso chamar, isso aqui é uma relação, não posso chamar ainda de função, por quê? Para ser uma função, eu teria que ter esse elemento 3 associado a um outro elemento aqui do conjunto B, certo? Então, no caso aqui, para eu chamar essa relação de função, então quando x for igual a 3, só para fazer aqui, ó, se o x, sendo x igual a 3, 3 mais 1 é igual a 4. Eu teria que ter o elemento 4 aqui no conjunto do B para eu poder relacionar. Então, o que é uma função? Para todo elemento pertencente ao conjunto A aqui, que é no caso x, para todo x, eu tenho que ter um correspondente y, tá? Somente um correspondente y. Então, eu tenho que ser, a flecha só tem que sair de um número daqui para cá, certo? Vamos pegar o segundo aqui. O segundo também não é uma função, tá? Por quê? Por que o segundo não é uma função? Justamente que ele foge isso aqui, ó. O que ele quer mostrar? Que esse número aqui, eu tenho duas flechas saindo desse número aqui, que é o número 1, tá? Número 1 aqui, eu tenho duas flechas saindo para dois números distintos aqui em B. Ele não é a função. Para ser a função, eu só posso ter uma flecha saindo aqui desse conjunto aqui, do conjunto A, que eu vou chamar de x, né? Que eu chamo de x, aqui é y. O que é uma função? Então, ele colocou essas situações para te dizer o que é função e o que não é função. Então, os dois primeiros casos não são função justamente porque o primeiro caso aqui, eu tenho um elemento em A que não tem um correspondente em B, que no caso é o número 3, e aqui do número 1 eu tenho duas flechas saindo de um elemento do conjunto A. Tá? Eu só posso ter uma flecha saindo de cada elemento. Vamos aqui para o número 3 agora, para o terceiro exemplo. A gente vai observar que está atendendo essa condição. Para todo elemento do conjunto A, que é x, então para todo x eu tenho um correspondente em B, certo? Então, para todo elemento do conjunto A, eu tenho uma flecha e somente uma flecha indo aqui para o conjunto B. Aqui no quarto exemplo, para todo elemento do conjunto A, eu tenho uma flecha saindo e indo para um elemento do conjunto B. O que eu tenho de diferente aqui? Eu tenho o 0 e o 2 indo para o 0. Mas isso não tem problema. Para ser função, eu só tenho que associar um elemento do conjunto A, que é o x, a um elemento do conjunto B. Certo? Vamos ver. Retângulo, né? Dado dois conjuntos não vazios A e B, uma relação que associa cada elemento pertencente a A a um único elemento y pertencente a B, recebe o nome de função. Número não, nome de função. Tá? Então, cada elemento eu tenho que ter um correspondente em B. Vamos pegar aqui o exemplo. Vamos utilizar o exemplo aqui. Observe ao lado a relação entre os elementos do conjunto A e o conjunto B.
essa relação é uma função. Por que essa relação é uma função? Todo elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Ou seja, eu tenho aqui, qual que é a representação que eu uso? Essa da flecha. Então, o elemento A, ele está relacionado ao número 2. Eu tenho uma única flecha, tá? Que é justamente isso aqui. Ó. Todo elemento do conjunto A corresponde a um único elemento do conjunto B. Então, eu só posso ter uma flecha saindo aqui do conjunto A, de cada elemento, e apontando para um elemento do conjunto B. Tá? Essa é a definição de função. Então, ó, x pertence a A, y pertence a B. Então, ele está relacionando ó, a flecha vai para o 2, está aqui no desenho. O B, a flecha vai para o 3. Então, essa é uma modo de representar essa questão aqui da flecha, é uma representação que estou associando cada um dos elementos pertencentes a um único elemento no conjunto B. Tá? Ele diz que a mesma relação poderia ser descrita por um conjunto F de pares ordenados de tipo x, y. O que é um par ordenado? A gente vai colocar lá no plano cartesiano. Tá? A gente vai relacionar os valores de x e y. Tá? Em que x pertence a A e y pertence a B. Então, a gente está fazendo aqui ó, a representação de par ordenado no plano cartesiano. Tá? Eu sei que alguns já viram o plano cartesiano, outros não viram, mas para frente a gente vai trabalhar isso aí. Tá? Ele coloca outra definição, chamada imagem, tá? 2 em imagem. Então aqui eu tenho conjunto B, que está recebendo a flecha, é denominado como imagem. Qual que é a notação de função? O que a gente vai utilizar aí como função aí, a notação? De um modo geral, só chegar aqui para o canto aqui, tem uma telinha aqui me atrapalhando. De um modo geral, se F é um conjunto de pares ordenados x e y, que define a função de A e B, indicamos, então essa é uma notação, então notação de função, então ó, F é uma função de A em B, a gente escreve desse modo. O que vai acontecer? Se nessa função y pertence a B, é imagem de x pertencente a A, então o que vai acontecer? Vocês vão ver em alguns exercícios, eu vou ter uma equação, por exemplo, y é igual a 2x. O que ele está dizendo aqui? Eu posso trocar esse y aqui por f de x, que significa a mesma coisa. Y e f de x significam a mesma coisa. Então, eu posso trocar o y por f de x e estou representando essa função. Tá? Então, por exemplo, quando f de x, o x vale a, y será igual a 2. Tá? Então, só colocar igualzinho aqui. Aqui eu posso colocar. Poderia ser 2x, mas vamos só colocar o igual exemplo. Então, f de x é igual a x. O que isso quer dizer? Quando x é igual a A, y será igual a 2. Quando x é igual a B, usando essa relação aqui, o y ou f de x será 3. Tá? Então, essa é uma notação que vai ser utilizada. Tela cheia. Então, tá. Então, voltando lá nas fórmulas, agora é função definidas por fórmula. Né? Agora a gente vai avançar mais um pouquinho, aquilo foi só a parte teórica. Existe um interesse especial no estudo de funções, em que y pode ser calculado a partir de x por meio de uma fórmula, regra ou lei. Tá? Então, toda vez que falar regra, lei, fórmula, eu tenho a função, né? uma equação. Então, a lei de correspondência que associa cada número racional x ao número racional y, sendo y o dobro de x, é uma função de q em q. Então, o que é isso aqui? Função de q em q. Dos racionais em racionais, definida pela fórmula y igual a 2x ou f de x. O que ele quer destacar aqui? Eu posso chamar, né, algum exercício pode estar lá, y igual a 2x, ou pode estar escrito desse modo, f de x é igual a 2x. O que isso quer dizer? Eu só troquei aqui o y por f de x,
tá? Então eu vou interpretar. Quando for colocar lá no plano cartesiano, eu vou substituir o f de x por y. Como que a gente vai fazer aqui? Ó? Então, eu peguei esse exemplo aqui. Ó. F de 3 igual a 6. Tá? A gente lê desse modo. F de 3 igual a 6. Então, o que vai acontecer? Só fazer um exemplo aqui. F de 3, eu vou substituir o valor de x por 3. Ok? Troquei o valor de x, aqui no meu caso, aqui, quando vocês tiverem aqui, ó, F de 3, esse número que está aqui é o valor de x. Então, troquei o x por 3. Então, F de 3 é igual a 2 vezes 3, 6. Tá? Foi justamente aqui, ó, F de 3, essa é a representação que a gente utiliza, F de 3 é igual a 6. Tá? E aqui eu tenho os conjuntos. Ó. Então, o que a gente vai observar? Por que é uma função? Menos 3 ao quadrado, né? Ao quadrado, não, desculpa, o dobro, né? 2 vezes menos 3, a flecha vai para o menos 6. Aqui é sempre o conjunto que está aqui, é x, né? O domínio, e aqui é a imagem. A gente vai para frente ver o que é domínio e imagem. Imagem é aqui o conjunto B, né? O conjunto que está recebendo a flecha. Então aqui o x, quando o x for menos 2, então 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 1, quando x é igual a menos 1, 2 vezes menos 1, a flecha vai para o menos 2, tá? Então essa é uma função. Vamos fazer o outro exemplo aqui, vamos ver o outro exemplo. Por exemplo, a função f que associa cada número natural ou número natural y. Então, aqui que a gente vai ver aqui, ó, função de n em n, tá? Função dos números naturais, do conjunto dos números naturais no conjunto dos números naturais, tá? E qual que é essa função aqui? Tá aqui, ó, f de x ou y igual a x elevado a 3 ou f de x igual a x elevado a 3, né? Ao cubo. Tá? Então, só reforçando aqui, y e f de x significam a mesma coisa. Tá? Só que a representação aqui, quando eu coloco f de x, eu estou indicando que eu estou substituindo um determinado valor. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se ele colocou, ó, f de 5 ou f de 2. Quando x igual a 2, y será igual a 8. O que eu fiz? Troquei o valor de x aqui por 2, então 2 ao cubo, 8. Quando f, deixa eu só apagar aqui. Quando f de 5 eu estou trocando x aqui por 5. Então, 5 ao cubo, 125. E aqui a representação gráfica, dizendo que eu estou relacionando cada número aqui no domínio. Então, a 4 elevado ao cubo é igual a 64. Vou pegar um exemplo aqui, ó. 2, quando x igual a 2, sempre lembrando aqui, domínio é o x, y imagem. Então, quando x igual a 2, y será igual a 8. Tá? Então, estou só fazendo uma representação gráfica aqui dessa condição de função, relacionando a conjuntos. Vamos aqui ao exercício resolvido, que é justamente o que eu acabei de falar. Seja a função definida de R em R, definido por essa função, essa equação, calcule f de 3. Se eu tenho que calcular f de 3, o que eu vou fazer? Está aqui embaixo, ó. Mas vamos fazer aqui. F de 3 é igual a menos 3. Onde que é x eu troco por 3. Mais 8 sobre 5. Certo? Está justamente aqui. Então, ó, 3 vezes 3, 9. Mais 8, 17. Então, ó, de acordo com essa função, quando x for igual a 3, y será igual a 17 sobre 5. Menos 17. Esqueci, menos 17 sobre 5. Esqueci do sinal. Deixa eu só voltar aqui. Menos 17 sobre 5. Tá? Então, quando eu tiver essa situação. Tá? Essa representação, só para reforçar, essa representação é só para mostrar que estou relacionando cada elemento aqui de x, que eu chamo de domínio, a somente um elemento em y, que é a imagem. Tá? Deixa eu só mais uma página.
Aqui é a finalização da página anterior, tá? Aí tem o exercício aqui, ó. O exercício para fixar. Vou fazer o exercício 8. Verifique em cada caso, verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A e B. Os pontos assinalados representam os elementos do conjunto A e B, tá? Então, quais dessas aqui, né, já perguntando, vou colocar aí para vocês, quais dessas aí representam funções, só para ver se vocês entenderam aí o conceito, tá? Então, ó, eu tenho aqui no item 8, ele pergunta, conforme a representação que está aí, quais desses aí, A, B, C e D, representam funções, que define uma função, que representa aqui, essa representação define função. Quais são os itens? Responder corretamente, como que foi definido aqui? Define se é uma função de A e B. Então esse aqui é função porque para cada elemento, cada pontinho desse, eu tenho um único elemento em Y correspondente. Ó. Eu só saio com uma flecha de A para B. Tá? Para cada elemento desse aqui, eu só tenho, deixa eu só apagar aqui, eu só tenho um correspondente no B. Aqui do mesmo caso, ó, para cada elemento desse aqui, eu só tenho um correspondente B. O que é a diferença desse aqui para cá? No conjunto B, eu tenho duas flechas apontando para um único elemento. Não tem problema, tá? Continua sendo uma função. Função eu preciso ter que cada elemento desse aqui, eu só tenho uma flecha saindo para cá. Ou seja, para cada valor de x, eu só posso ter um único correspondente em B para aquele número. Por que C não é? Porque ó, eu tenho aqui esse elemento saindo duas flechas. Então, o que acontece? Eu tenho, para o elemento aqui, eu tenho duas representações em B. Então, não me interessa. E esse aqui, por que não? Então, aqui vai ser não, aqui não, sim e sim. Por que esse aqui não é? Porque eu tenho um elemento aqui sozinho, ó, que ele não tem flecha, né? Ele não tem um correspondente Y para esse elemento. Então, por isso que ele não é função. Ok? Eu vou deixar os exercícios aí depois para vocês fazerem, tá? Justamente para fixar isso aí, tá? É mais importante. Eu vou selecionar algum, não vou colocar todos, porque são bastante, tá?